Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E agora vamos tratar um pouco do Flutter 3.0, né? O novo Flutter que começou assustando muitas pessoas, vai ser uma mudança muito complicada. Então vamos tratar dos principais pontos aqui, né? Que eu acho que muita gente deve ter curiosidade. Vamos começar com esse já era meu projeto? Ah, mas por que eu tô falando desse jeito, né? Tipo, já era meu projeto? Muito simples. Quando a gente estava no Flutter 1.0, bem antes do NoSafety, já era possível construir aplicações estáveis, né? Claro que tinha um errinho ou outro, mas as pessoas já estavam se acostumando com ele, com certeza querendo atualizações. Só que veio a atualização do 2.0, onde entrou o NoSafety. Esse NoSafety, para aplicações simples, não era nenhum problema. A migração era extremamente fácil e podia ser feita até em uma tarde, em algumas horas, era bem simples mesmo. Só que qual que é o problema disso em uma aplicação muito grande, uma aplicação um pouquinho mais complexa? Geralmente, principalmente no início do Flutter, a utilização de packages era muito maior do que é hoje, de certa forma, né? Hoje em dia, depois do Flutter no Safety, as pessoas ficam com um pouco de receio de utilizar alguns packages, a não ser aqueles packages que muito atualizados, né, que sempre estão em constante mudança, que tem um nível de confiança muito alto, mas packages que, por exemplo, uma pessoa fez um package para um botão personalizado que é diferenciado em alguma forma que a pessoa não quer fazer à mão. Mesmo não sendo de uma comunidade muito grande, ou sendo talvez o primeiro package que a pessoa desenvolveu, as pessoas iam lá e colocavam no projeto, sem tanta preocupação. Só que quando houve essa migração do Flutter, isso ficou com um pouco mais de cuidado. Por quê? Quando você pega uma aplicação muito grande, não é simplesmente migrá-la para o safety, que é colocar as interrogações e as exclamações. Tem que fazer um trabalho por fora disso. Porque quando você ia lá e rodava o Flutter Upgrade, o que acontecia? Ia dar alguns erros de library, principalmente, porque se eu tenho uma library que está na versão 1.0.0, ela não tem, dentro do código dela, né, quando você vai lá e chama um widget, por exemplo, um elevated button, que a gente já tem no Flutter, né, que a gente só importa o material, dentro dele tem um código. E esse código, ele não estava em no safety. Por exemplo, não do elevated button em si, mas de alguma library que você estava utilizando. E como o seu projeto já estava atualizado para estar em no safety, né, para ser usado em no safety, ia dar esse erro. Daria para utilizar sem no safety? Sim, daria. Só que todo mundo queria a maior atualização possível, né, para você conseguir manter seu projeto sempre da forma mais atualizada, né? Qual que foi o problema disso? Esses packages que não tinham esse suporte no safety, muitos demoraram alguns meses para poder migrar, outros até então nem migraram, desistiram do projeto em si, e não por um nível de complexidade muito alto, mas por algum motivo realmente tipo, de não querer ter tempo ou não tinha tempo, né, para parar e mexer nisso. E isso é um pouco trabalhoso, porque é um projeto que tem muitos packages, que foi construído na base de dependência de packages, que tinha muitos projetos, inclusive surgiu muitas oportunidades de freelance, inclusive você acha até hoje para você fazer migração de projeto, você pegava o projeto com 40, 50, 60 packages, tem outros que tinham até mais, é realmente algo assustador. Fazer a migração desses packages era muito trabalhoso. E isso assustou um pouco a comunidade, né? Porque pensou, nossa, agora no Flutter 3.0, será que vai mudar tudo de novo? Vai ser todo aquele terror de migração? Como é que vai ser isso agora? Entendeu? Porque às vezes você tem um prazo apertado e é difícil, né? Ter essa migração de uma forma boa, com uma qualidade de código. Mas lançou o Flutter 3.0. Aí o povo começou a ver as mudanças e conforme foi vendo as mudanças, foi dando aquela respirada, né? Falando, não, agora eu tô mais tranquilo, acho que meu projeto não vai morrer. Então, já respondendo essa pergunta, não, seu projeto não vai mais morrer com a mudança para o Flutter 3.0. Não vai precisar fazer toda uma migração complexa, então não vai ter dificuldade quanto a isso. Podem ficar totalmente tranquilos. Vamos aqui, o que tem de novo no Flutter? Tem muitas mudanças, mas algumas mudanças nem compensa entrar em quesito, porque são mudanças muito técnicas ou são mudanças muito específicas de alguma coisa de configuração. Então vamos entrar nas mais importantes que eu acho que impacta a maior parte dos usuários, né? A primeira, que eu considero muito importante, é três plataformas de desktop em produção. Temos 100% de suporte nas três plataformas agora. Para muita gente isso pode parecer um pouquinho, tá, tem um suporte em Windows, Mac, Linux. O que que isso muda para mim? Isso é um grande avanço para o Flutter, um grande avanço mesmo. Por qual motivo? A gente tem que pensar que a gente já tem um Flutter para mobile, para web, para Windows, para Linux e agora a gente tem o suporte para macOS. Então, o Flutter, né, ele está dominando o mercado em todas
as áreas possíveis, né? Então, começou em mobile, foi para web, Windows estável e outras plataformas de desktop. Isso é muito importante, mas é muito importante mesmo, porque a gente tendo um avanço desse no Flutter, o que que acontece? Começa a trazer mais pessoas para a tecnologia, as empresas começam a olhar o Flutter, que cada vez mais já estão olhando com uma visão do futuro, porque você consegue ter equipes focadas naquilo. Ao invés de você ter uma equipe web, uma equipe mobile, Android, uma equipe mobile iOS, você começa a ter uma equipe focada em desenvolver códigos responsíveis, né, para servir tanto para mobile, tanto para web. Começa a ter uma equipe inteira focada em resolver, teoricamente, né, na prática não é 100% assim, mas os mesmos problemas. E isso é muito bom. Porque mesmo que você tenha equipes separadas, deu um erro, por exemplo, no mobile, dificilmente a equipe do web vai conseguir ajudar. Já no Flutter, com certeza vai conseguir dar alguma dica, alguma coisa, e eles conseguem trabalhar juntos. Acontece alguma coisa de alguém da equipe, aquela outra pessoa tá ali para poder dar esse suporte. Então, você ter essa possibilidade de fazer tantas coisas em uma tecnologia só, isso é um avanço muito grande para todos os desenvolvedores. Cada vez mais vai surgir mais vagas, cada vez mais vai ter um olhar com mais vontade das empresas de falar, eu quero migrar para Flutter minhas aplicações, então isso é muito bom para gente. Outra coisa é o suporte ao M1. Hora de quem tem Mac comemorar, né? Quem tiver Mac agora é hora de ficar muito feliz. Isso é muito bom, porque, por exemplo, eu tenho Flutter. O que que eu faço? Você pode rodar um Flutter Upgrade e ele vai resolver tudo para você. Mas agora na hora da instalação, vocês vão ver que vai ter uma mudança lá para quem tem Mac, e isso é algo muito importante, né? Agora quem tem o processador M1 vai ter esse suporte, né? Então, eu acho que isso também foi muito legal. E também outra coisa é o que? Muita gente não sabe, mas o Flutter e o Firebase, apesar deles teoricamente serem conectados, né, basicamente muitos projetos em Flutter mesmo usam Firebase, eles nunca trabalhavam juntos, sabe, em consonância para fazer coisas para o Flutter que seriam boas, né? Necessariamente focando naquilo. Agora eles vão trabalhar juntos, não necessariamente na mesma equipe, mas vão tentar desenvolver itens, né, para funções, para que ajude os desenvolvedores de Flutter, para que dê mais opções, não tenha que usar outras ferramentas. Então isso vai ser muito bom. Vou dar um exemplo muito claro, que é o Crash Analytics. Quem não sabe, o Crash Analytics é um lugar onde a gente pode ver os erros da nossa aplicação, o dispositivo. Por exemplo, a gente teve uma falha é, em, em algum serviço específico. Apesar de eu estar falando assim, ele não é tão detalhista, sabe? Então, ele tem algumas coisas que às vezes você olha e não dá para entender nem o que aconteceu. E isso é um pouquinho ruim. Então, o que que eles vão fazer agora? Agora, eles vão focar o Crash Analytics para a gente conseguir ter mais informações. É impossível até que, por exemplo, deu um erro em um serviço específico, no Crash Analytics a gente vai conseguir ver lá. Deu esse erro, a gente consegue ter as informações do horário, tudo quando aconteceu, mas além disso, no arquivo, na tela de login, por exemplo, no arquivo login screen, na linha 129, então ele vai passar para a gente onde está o erro no Dart. Já pensaram o tanto que isso é incrível e o tanto que isso vai facilitar a nossa vida? Porque quando dá um erro no login screen, você tem que achar, tentar entender o que aconteceu, em que momento deu, reproduzir, e muitas vezes não é fácil de fazer, né? E mesmo que você consiga, isso gera um tempo. Se ele conseguir dizer para você onde que deu esse erro, isso é maravilhoso. Não tem nem como falar o quanto isso vai facilitar a nossa vida. Bom, acho que essas são as mudanças principais, eu acho que é o que mais vai impactar assim de novo. Assim, claro que a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos ainda, mas isso aqui, no meu ponto de vista, é o principal, e tem algumas outras mudanças também. Mas vamos para o Flutter Web, falando de outras mudanças. O Flutter Web, você já consegue construir aplicações nele. Sim, apesar dele ter alguns probleminhas, você vai ter alguns probleminhas de cores também quando você for executar ele. Você tinha um problema de loading de imagens, GIFs, né, que ficavam travando muito quando você ia descer a tela, né, rolar a tela para baixo ou para cima. Quando você tinha GIFs, isso travava. E também tem alguns outros problemas que foram corrigidos e que estão sendo corrigidos ainda, mas você consegue sim ter uma aplicação estável, assim, usável também em Flutter Web. E agora eles estão focando nisso. Isso eu achei muito legal. Porque eles fizeram essa melhoria no loading de imagens com o Chrome 99 para cima, né? Agora não vai ficar mais esse travamento de GIFs, de imagens, tudo. Eles fizeram inclusive vários testes de estresse, então isso pra gente é muito, muito bom mesmo.
eles focarem nesse Flutter Web, porque apesar de a gente ter ele, ter uma possibilidade de fazer uma aplicação web, a gente ter esse suporte para a web vai fazer uma grande diferença para a gente e ver que eles estão focando nisso, estão se importando, isso é muito legal. E outra coisa é os jogos, né? Eu não entendo tanto de jogos, para ser bem sincero, mas vai ter um incentivo muito grande à criação de packages, na criação de projetos de jogos, né? Inclusive na apresentação oficial do Flutter, se vocês quiserem ver, eles mostraram algumas coisinhas que eles fizeram lá em 2D. Eu achei bem legal. E isso é muito bom, né? Eles incentivarem a comunidade a criação de jogos, porque muita gente nem sabe que é possível fazer jogos em Flutter. Inclusive, muita gente já fez jogos 2D e é muito legal. É uma coisa que eu pretendo também trazer conteúdo para vocês sobre jogos, pretendo dar uma estudada para trazer um pouco, que eu achei bem legal mesmo. E agora, com esse incentivo à criação de packages, eu acho que vai ficar cada vez mais possível criar várias coisas em Flutter. Então, eu acho que isso é uma novidade muito legal para quem quer. Muita gente até trabalha com jogos e quer migrar para alguma coisa. Então, a gente vai ter mais uma comunidade vindo para o Flutter e isso é muito, muito bom mesmo. Agora aqui, como atualizar, né? Mas antes disso, na verdade, eu vou falar que tem algumas outras novidades também, né? Que lembra que eu falei que tem umas coisas que, tá, são ok, mas não tão importantes quanto as que eu falei agora. Por exemplo, a mudança de passagem de parâmetros obrigatórios. Por exemplo, quando a gente coloca um parâmetro como obrigatório, por exemplo, sem colocar aquela interrogação no safety, a gente teria que passar ele na ordem, né? Agora, a gente não precisa necessariamente passar na ordem que está declarado, sabe? Por exemplo, a gente tem uma função de login, onde ela recebe e-mail e a senha do usuário. Esses dados são obrigatórios. Não necessariamente eu preciso passar e-mail e senha. Por exemplo, eu tenho um num, a senha é um num, né? Por exemplo, um número de 8 dígitos que vai ser a senha. E o e-mail é uma string chamada e-mail também. Então, antes, se eu declarava string e-mail em um password e colocasse deixa no construtor, eu teria que passar nessa ordem. Agora, o próprio compilador do Dart, não, o próprio Dart, na verdade, né, ele vai reconhecer qual que eu estou passando. Então, se eu passar a senha e depois o e-mail, ele vai conseguir reconhecer, não, aquele número ali se refere ao parâmetro senha, não precisa necessariamente estar na ordem. E o e-mail, o segundo parâmetro se refere ao e-mail. Mas isso é uma coisa assim ok, mas nada tão diferente, né? Então, comparado à quantidade de mudanças que a gente vai ter, mas é legal ressaltar. E tem algumas outras coisinhas também, eu posso estar deixando o link da documentação para vocês verem, mas eu acho que o mais importante que foi abordado. E como atualizar? Simplesmente dar um Flutter upgrade. Essa aqui é a parte mais fácil de todas. O que pode acontecer é você não estar na, no channel, né, correto, então o que você pode fazer é dar um Flutter channel stable e tentar fazer a atualização para Flutter Upgrade, mas geralmente você dando Flutter Upgrade já vai atualizar corretamente, mas só caso dê algum erro assim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se vocês tiverem interesse em conteúdo de jogos, deixa aqui nos comentários para a gente poder estar trazendo para vocês. E espero que vocês gostem. E essa foi a novidade a respeito do Flutter 3.0.